Olá, queridos calouros Universo Mais. Vamos para mais uma aula de revisão, nessa grande revisão Universo. E você está convidado a vir comigo aqui resolver algumas questões básicas de matemática. Hoje vamos tratar sobre isso. Algumas questões que a gente vai ver os conceitos básicos da matemática, que às vezes a gente acaba tropeçando em questões fáceis. Então hoje vamos sanar, né, todas essas dúvidas que a gente tem em algumas questões básicas como escala, frações, né, divisão de fração, né, e tudo mais. Então, vem comigo nessa grande revisão. Vamos aqui fazer uma questão que está no material de vocês, que vocês receberam, e vamos fazer uma questão, tá? Que é essa primeira aqui, que eu vou fazer com vocês, que diz assim, essa questão aqui, basicamente, ela trata de expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que tem letras, né? Lembra lá do ensino fundamental, que quando o professor falava o dobro de um número mais 10, né? Aí você botava 2x mais 10. Então, é essa questão que trata e cai no Enem, tá? Então, essa questão que a gente vai fazer aqui trata justamente disso que a gente vai fazer agora. Então, olha só, eu vou ler aqui, tá? A parte que interessa aqui do nosso texto, tá bom? Tem todo um contexto aqui na questão, mas eu vou ler aonde ele faz a pergunta, tá? Então, olha só, vou ler desde aqui. A equação considera a massa do indivíduo além do peso da estrutura. Aí, olha só onde começa, né? Ele diz o seguinte, que a fórmula é expressa pela soma. Então, a fórmula que ele vai criar é expressa pela soma. Aí eu acrescento aqui o seguinte, coloco logo o mais, né? Para a gente não se atrapalhar. Então, é a soma entre quem? Entre o triplo da massa, olha só o que ele diz aqui, olha, o triplo da massa, então, 3m, triplo 3 vezes, né? Então, triplo da massa, em quilograma, com o quádruplo do percentual de gordura G. Ó, quádruplo do percentual de gordura G. Então, 4G, já que o quádruplo é 4 vezes, tá? Ó, tudo isso, ou seja, tudo isso aqui, tá? Dividido pela altura. Então, tudo isso dividido pela altura H. Pronto, está aí a nossa expressão algébrica, que nesse caso é a alternativa B de bom demais, tá? Então essa questão aqui é uma questão super básica, tá? De matemática, que é uma questão do Enem, que todos os anos vem, pelo menos uma questão nesse nível, tá? E o nosso aluno Universo Mais jamais pode errar uma questão dessa, tá bom? Bom, continuando aqui nesse procedimento, né, de questões básicas, vamos fazer a questão de número 2. Apesar de ela não ser tão básica assim, né, pelo conceito de análise combinatória, mas a gente vai tentar facilitar aqui a linguagem para você entender, beleza? Vamos primeiro lembrar de algumas coisinhas. Deixa eu pegar aqui uma parte em branco aqui para eu te explicar sobre algumas coisas da análise combinatória. Na análise combinatória, nós temos uma coisa chamada de agrupamento, que envolve arranjo e combinação. Praticamente temos que saber a diferença, tá? O arranjo, que é representado pela letra a ordem é importante. Então, a ordem importa aqui no arranjo, tá? E na combinação, que é representada pela letra C, a ordem não importa. Bom, e aí o que é que acontece? A diferença, então, no contexto é que o arranjo, a ordem importa, e a combinação, a ordem não importa. Agora, a diferença na fórmula matemática. O arranjo, tá? A gente tem, por exemplo, um grupo de 10 coisas, eu botei aqui um exemplo aleatório, tá? E essas 10 coisas, por exemplo, eu vou escolher duas, tá? O primeiro elemento que está aqui é o total.
tá? Nesse caso, 10 seria o total, tá? E o que vem em seguida é quanto eu vou escolher desses 10, tá? Então, é um arranjo de 10, 2 a 2 e a fórmula fica assim: 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. E aqui você já sabe, você desenvolve e tudo mais, né? E dá o resultado. Bom, no caso da combinação, se fosse com os mesmos números, tá? Eu tenho um grupo de 10 e desse grupo de 10 eu vou escolher 2 no caso da combinação. Então, é uma combinação de 10, 2 a 2. O primeiro elemento é o total no grupo, tá bom? E como é que seria na fórmula? Bom, seria 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Até aqui parece o arranjo, né? Bom, e aí, para diferenciar do arranjo, esse 2 aqui, deixa eu pegar aqui uma cor. Esse 2 aqui, ó, ele vem para cá, fatorial. Tá? Então, essa é a diferença da fórmula para o arranjo e para a combinação. Tá? No arranjo, não, esse 2 não entra aqui no final, mas na combinação, esse 2 vai ali para o final. Tá bom? Então, essa é a diferença da fórmula. Agora, como é que a gente vai identificar se é arranjo ou combinação no contexto? Vamos ver aqui a questão. Eu vou fazer com você. Olha só. Um diretor esportivo, tá, organiza um campeonato do qual haverá disputa de itens de turno e retorno. Vou grifar aqui, tá? Que é pra gente, ó, turno e retorno, tá? Isto é, cada time jogará 2 vezes com todos os outros. Então, nós vamos ter turno e retorno. No primeiro turno, todo mundo joga com todo mundo. E no segundo turno, todo mundo joga com todo mundo. É como funcionam os campeonatos, né? Campeonatos brasileiros, por exemplo, funcionam dessa forma, tá? Então, vamos lá. Aí, totalizando 380 partidas. É aqui que é o detalhe, tá? A serem disputadas. A quantidade de times X que faz parte desse campeonato pode ser calculado pela equação. Ó, nós estamos acostumados a resolver questões de combinação e de arranjo quando ele dá o total do grupo já para gente. Né? Por exemplo, ele dá 10 pessoas e das 10 pessoas eu vou escolher 3. Né? E a gente vai fazer o cálculo e vai dar o resultado. Então, nós estamos acostumados a ter arranjo ou combinação da gente ter o total do grupo e desse total a gente vai escolher 3, por exemplo. Né? E aí a gente vai fazer a conta e vai dar o total. O que acontece nessa questão é o contrário. Ele não dá para a gente o total do grupo, né? Ele não diz a quantidade de times que a gente tem disponível, mas ele dá para a gente o resultado final. Então, nessa questão, a gente não tem esse elemento, tá? Que seria o total do grupo, e ele dá para a gente o resultado. É o contrário essa questão, tá? É um tipo de questão que cai pouco, tá? Mas pode ser, né? Ele dá o resultado em vez de dar o total do grupo, tá bom? E como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro é o seguinte, nós temos que analisar a questão para ver se ela é arranjo ou combinação, tá? Bom, como se trata de partidas, né? Por exemplo, Flamengo e Corinthians, tá? É um jogo, certo? É um jogo de futebol. Se o Flamengo ficar de um lado do campo e o Corinthians do outro lado do campo, e eu trocar a ordem deles, ainda assim é o mesmo jogo. Você entende? Então, mesmo trocando a ordem dos times no campo, ainda assim é o mesmo jogo. Ou seja, a ordem não importa. Então, essa questão aqui se trata de uma combinação, tá? Já que a ordem não importa. Bom, e como é que eu vou fazer, professor? Olha, eu vou fazer uma combinação, tá? Uma combinação de X. Por que X? Porque eu não tenho o total do grupo, tá? Escolhidos 2 a 2. Por que 2 a 2?
Porque é um jogo. E o jogo vai ter que ter 2 clubes, né? Cada jogo vai ter que ter 2 clubes. Por isso que é 2-2. Tudo bem? Bom, e esse resultado dá 380 jogos. Foi o que ele deu pra gente. Um detalhe interessante aqui nessa questão é que aqui ele está contando 380 jogos com turno e retorno, tá? Ou seja, os 2 turnos. Então, quer dizer que eu tenho que pegar essa combinação e multiplicar por 2. Ok? Certo? O resultado de 380 é o resultado, tá bom? De turno e retorno. Tá beleza? Então, por isso que eu tive que multiplicar a combinação por 2. Tudo bem? Beleza. Aí, feito isso, a gente faz a nossa questão aqui. Esse 2 aqui que ele está multiplicando, tá? Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo para lá, para o outro lado. Então, fica uma combinação de x2 igual a 380 dividido por 2. Tá? 380 dividido por 2 dá 190. Então, nós temos aqui uma combinação de x2 igual a 190. Muito bem, né? Até aqui entendi, professor. E agora? Bom, agora é o seguinte, nós aplicamos a fórmula da combinação aqui, com esse x e tudo, né? Então, vai ficar x fatorial. Lembra? Né? Embaixo vai ficar x menos 2 fatorial. E 2 fatorial, né? Ainda tem o 2 unifatorial. Tudo isso igual a 190. Tá? Bom, aqui que vem aquela sacada, né? Que é justamente aquela base lá dos fatoriais, né? Se eu pegar o x fatorial e desmembrar, nós vamos ter assim, nós vamos ter x vezes, porque a gente começa com x, tá? Vezes. O próximo será 1 a menos, então x menos 1. Tá, professor, mas eu vou até quanto? Bom, embaixo eu tenho x menos 2 fatorial, então eu vou até x menos 2 fatorial para poder cancelar, tá? Então, vezes x menos 2, que é o próximo, tá? Vou parar aqui, aí eu ponho fatorial. Tudo bem? Dividido por x menos 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Eu já estou desmembrando aquele 2 fatorial ali. Tudo bem? Então, agora como eu falei para vocês, a gente, assim, isso tudo igual a 190, né? A gente cancela aqui o x menos 2 fatorial com o x menos 2 fatorial, certo? E olha só que detalhe, básico de novo, aqui é a distributiva, lembra? Famoso chuveirinho, né? X vezes x dá x ao quadrado, menos x vezes menos 1, x vezes 1 dá x, igual. Aí aqui, olha, dá 2 vezes 1 dá 2, e ele está dividindo, passa para cá multiplicando com 190. 2 vezes 190, 380. Pronto. Essa é a expressão da situação. Nesse caso, a alternativa B. Questão interessante, né? Veja que ele deu o contrário, né? Ele deu o resultado e não deu o total de grupo. Aí você arma desta forma aí. Tudo bem? Bom, professor, explica de novo por que tem aquele 2 ali na frente. Esse 2 aqui na frente é porque é o turno e retorno, né? Já que ele deu o total de 380, contando com turno e retorno, tá? Então, por isso que eu multipliquei por 2. Se no caso ele tivesse dito que o 380 seria só a quantidade de jogos no primeiro turno, não precisaria multiplicar por 2. Tudo bem? Bom, então vamos fazer aqui uma terceira questão para a gente pegar essa ideia do básico. Essa terceira questão aí que vocês têm no material de vocês, que vocês receberam do Colégio Universo, materialzão de revisão, tá? Então, olha só, nós temos aqui uma questão muito boa para a gente lembrar dos conceitos básicos de fração, né? De razão, lembra? Que é um dividido pelo outro? Pois é. Então, vamos lá? Vou ler o texto. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro.
É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. Ó, então, distância por litro. É isso que ele está pedindo para a gente, tá? Distância por litro. Então, quando você vai lendo o texto, você vai anotando logo algumas coisas que você pode representar. Quilômetros por hora, né? Minutos por dia, dias por minutos, enfim, tá? Então, nesse caso, ele quer na ordem, né? Ele quer a distância por litro. Bom, lembra que isso daqui é uma forma de você abreviar a fração. Porque, na verdade, isso aqui é distância por litro. Vocês entendem, né? Certo? Então, primeiro, em cima, você vai colocar a distância e embaixo o litro. E olha só o que ele pede aqui. Ele quer saber o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível. Né? O carro mais econômico é aquele que faz, né, maior distância por uma menor quantidade de litros de gasolina, né? O que anda mais com poucos litros de gasolina, né? Esse é o carro econômico. Bom, tem uma forma rápida da gente ver isso daqui no texto, sabe? De fazer uma questão rápida, certo? Porém, é perigoso, porque às vezes eles podem estar muito próximos entre si e aí tu vai acabar se confundindo. Então, é mais vantagem fazer mesmo a questão, né? Fazer o modelo da questão, porque assim você vai garantir a certeza de que a questão vai estar correta. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer analisando questão por questão. Nós temos aqui o carro A, aqui, olha, certo? Então, nós temos aí o carro A, deixa eu apagar aqui, certo? Esse carro A, bem aqui, se tu prestar atenção, o que é que acontece? Nesse eixo vertical, nós temos o consumo, ó, certo? E nesse eixo horizontal, nós temos a distância. Você entende? Nós temos a distância aqui. Bom, lembra que eu falei para você? Ele quer a distância por litro de gasolina. Então, nós vamos fazer para o A isso aqui, olha. A distância é 100 por litro, que é 10. Então, 100 por 10. E aí, a gente divide. 100 por 10 dá 10. O que significa esse 10? É que ele anda 10, né, quilômetro por litro. Então, o A, ele anda 10 quilômetros a cada 1 litro, tá bom? Olha, ele quer saber o carro mais econômico. Então, o mais econômico vai ser aquele que vai andar mais quilômetros por 1 litro, certo? Então, a gente vai fazer isso para todos. Ó, o B é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui a borrachinha para a gente apagar aqui o do A. Olha só. O B, a distância dele, 200. Tá bom? Só uma correção aqui, tá? Aqui não é 100, tá? Porque ele passou um pouquinho do 100 aqui na distância. Ó, passou um pouquinho aqui, né, na distância do 100. Então, vou colocar aqui mais ou menos 120, fazendo uma estimativa, tá? Na hora de dividir aqui, 120 por 10 vai dar 12. Né? Então, isso aqui faz 12 quilômetros por litro. Tudo bem? Fazendo aqui as devidas correções, tá? Então, aqui nós temos o B, que ele anda 200 quilômetros. Então, o B, ele anda 200 quilômetros, dividido por 40, que é o tanto que ele gasta de litros. 200 por 40, 5. O que significa esse 5? Que ele anda 5 quilômetros por litro. Tudo bem? Certo? Então, esse aqui é o B, olha, que eu estou fazendo, e esse aqui é o A. Agora o C, vamos fazer o C, olha. O C, a distância que ele percorre, 400. E ele gasta um total de 20 litros. Então, o C, 400 por 20.
Fazendo a divisão aqui, 400 por 20, tá? Pode tirar um 0, olha. 40 por 2 dá 20. O C, ele anda 20 km com 1 litro. Até agora ele é o mais econômico, entendeu? Em relação aos outros. Porque esse só anda 12 km com 1 litro, esse só anda 5 e esse anda 20 com 1 litro. Vamos ver os outros aqui, olha. O D, por exemplo, ele está aqui no meio, ó. Então, ele vai andar 550 com um total de 50 litros, tá? Então, o D, 550 com um total de 50 litros. Dividindo isso aqui, ele anda 11 km com 1 litro. Tudo bem? E, finalmente, o E, tá? Que a gente pode fazer o cálculo aqui rápido. Ele anda 600 com uma quantidade de 40, olha, 40 litros. Então, o E, ele vai andar 600 por 40. Simplifica aqui, ó, tá? Aí fica 60 dividido por 4, que dá 15. O que significa que ele anda 15 km com 1 litro. O mais econômico é aquele que andou mais quilômetros com 1 litro, que nesse caso é o D. Resposta D. Uma questão muito fácil, tá? Do Enem, que jamais o aluno universo não pode deixar de pontuar nessa questão, tá certo? Bom, e aí a gente vai fazer uma quarta aqui, que é na mesma pegada dessa que a gente acabou de fazer. Questões corriqueiras no Enem, gente, de verdade, tá? E às vezes, com o cansaço, né, de muita leitura, a gente acaba tropeçando nessas questões fáceis, tá? Mas aí a gente está aqui justamente para te ajudar, né, a se preparar melhor para fazer as questões fáceis, principalmente, tudo bem? Então, essas questões fáceis do Enem, tá? O aluno não pode deixar de pontuar. E a gente está aqui para preparar você, tá? Para fazer justamente essas questões mais fáceis que valem ponto para dedéu, tudo bem? E na próxima aula a gente continua fazendo questões desse nível aí, né? Para a gente poder fazer uma revisão dessas questões básicas, tudo bem? Até a próxima aula, muito obrigado.